Era só mais um dia comum. O tipo de rotina que se repete na pressa das grandes cidades. Carros parados, buzinas impacientes, pessoas presas no próprio silêncio enquanto o relógio insiste em não colaborar. Dentro de um carro oficial, com os vidros escuros e o protocolo sempre a tiracolo, Lula voltava de mais um compromisso político. O rosto levemente cansado, os olhos distraídos, como quem tenta descansar a mente em meio ao caos lá fora. Do lado de fora, o trânsito seguia igual a qualquer outro dia. Motoboys desviando entre os carros, ambulantes oferecendo seus produtos, gente tentando sobreviver em meio ao concreto. Era São Paulo em sua forma mais crua. Nada de novo, nada que fugisse da rotina de quem já viu tanto. Mas a vida tem um jeito curioso de mudar tudo nos detalhes. E às vezes é num semáforo qualquer que algo maior acontece. Naquela esquina, algo diferente chamou sua atenção. Algo que, para muitos, poderia passar despercebido. Mas não para ele. Não naquele momento. Ali, entre o calor do asfalto e o cinza da cidade, havia uma cena tão comum que se tornava invisível. Mas quando Lula olhou com atenção, algo dentro dele parou. Porque nem sempre é o discurso que muda uma vida. Às vezes é o olhar, e aquele olhar estava prestes a cruzar com o de alguém que o Brasil inteiro jamais esqueceria. Se esse começo já fez você sentir que vem algo forte por aí, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem histórias que tocam fundo. E essa você vai querer acompanhar até o fim. Entre o barulho das buzinas e o calor do motor dos carros parados, ele surgia quase como um ponto fora do caos. Pequeno, franzino, pele queimada de sol, descalço no asfalto quente. As mãos, ainda de criança, seguravam com força algumas garrafinhas de água. Não eram muitas, mas para ele, cada uma valia como um bilhete de esperança. Corria entre os retrovisores com a habilidade de quem já aprendeu a se esquivar do descaso. Olhava de carro em carro, com o olhar firme de quem está lutando, mas o rosto, ainda cansado de quem cresceu depressa demais. Naquela calçada, naquele sinal, ele não vendia só água. Ele vendia parte da própria história. A camiseta encharcada de suor, os chinelos gastos até o limite, mas o olhar era forte, era bonito, era um pedido silencioso para ser enxergado. Ele não gritava, não implorava, ele só caminhava com dignidade entre os vidros fechados, estendendo a mão com a garrafinha. E naquele momento, sem saber, sem planejar, ele estava prestes a bater no vidro de um carro que não era como os outros. Um carro que, atrás da blindagem, carregava alguém que também carregava o Brasil. Mas quem carregava mais peso era o menino. E isso, o país inteiro ia descobrir em segundos. Dentro do carro, Lula permanecia em silêncio. O ar-condicionado soprava frio, abafando o calor da cidade lá fora, mas o que ele via pela janela queimava de outro jeito. Enquanto sua equipe comentava sobre o evento que acabara de acontecer, ele não ouvia mais nada. Seus olhos estavam grudados naquele menino que atravessava o sinal como quem atravessa a vida, com pressa, com medo, com coragem. Enquanto muitos enxergariam apenas mais um menino de rua, correndo entre carros, ele viu algo diferente. Viu um guerreiro. Viu alguém que não pedia esmola, oferecia esforço. Era pequeno no corpo, mas carregava um mundo nas mãos. E então, sem saber quem estava dentro do veículo, o menino se aproximou. Chegou devagar, desviando dos espelhos, suando sob o sol forte, até parar diante do carro preto. Levantou os olhos e bateu levemente no vidro, sem agressividade, com aquela humildade de quem já sabe que a maioria vai ignorar. A voz saiu baixa, doce, mas firme. Moço, compra uma água para me ajudar. Naquele segundo, o tempo pareceu desacelerar. Do lado de dentro, o presidente. Do lado de fora, o Brasil real. E naquele encontro improvável, algo dentro de Lula, que nenhum palanque alcança, começou a se quebrar. Porque às vezes é preciso só uma frase para desmontar uma alma inteira.
Lula abaixou o vidro lentamente. A movimentação ao redor parou por um instante. O menino não fazia ideia de quem estava ali, mas seu rosto se iluminou com aquele gesto simples. Alguém o havia escutado. O presidente sorriu num misto de surpresa e ternura e falou com aquele tom suave que guarda perguntas grandes em frases pequenas. "Mas por que você está aqui trabalhando tão novinho, menino?" Fez uma pausa, olhando com atenção. "Cadê seus brinquedos? Cadê sua infância?" O menino baixou pouco os olhos, respirou fundo, como quem já aprendeu a responder o que não queria sentir. E então, levantando o olhar com a calma de quem já viveu mais do que deveria, disse: "Tô aqui para ajudar minha mãe a comprar arroz para nossa janta." A frase foi curta, mas bateu como um soco seco no estômago. Naquele instante, não havia blindagem suficiente que segurasse a emoção. Do lado de fora, uma criança tentando comprar comida. Do lado de dentro, um homem que, mesmo acostumado com o peso do país, se viu pequeno diante da grandeza de um gesto tão simples. E o Brasil, que assistia a tudo, não conseguiu segurar o nó na garganta. Naquele momento, o barulho do trânsito sumiu. As buzinas silenciaram. Os seguranças congelaram. Até o tempo pareceu respeitar o peso daquelas palavras ditas por uma criança. Lula, que tantas vezes discursou diante de multidões, ali ficou sem palavras. Não havia dado técnico, não havia estatística, não havia plano de governo que coubesse naquela resposta. Era a realidade nua, crua, despida de qualquer filtro e dita por quem só queria arroz para janta. Ele engoliu em seco, o olhar firme mas abalado. Desceu um pouco mais o corpo para ficar à altura dos olhos do menino e perguntou com uma voz mais baixa do que de costume: "Qual seu nome, companheiro?" O menino respondeu com simplicidade, mas sem hesitar: "Lucas, senhor." "E quantos anos você tem, Lucas?" "9." Lula piscou devagar. 9. Apenas 9. Mas já carregava o peso de um homem nas costas. Na frente do carro, não havia mais um vendedor de água. Havia uma criança lutando pela dignidade da própria família. E ali, no meio da rua, debaixo do sol, entre carros e pressa, o país inteiro foi lembrado, da forma mais dura e mais verdadeira, de que existem histórias que não cabem em discursos, só no coração. Se essa cena mexeu com você, comenta aqui: 9 anos e já um gigante. Às vezes, é nas palavras mais simples que a verdade mais profunda aparece. Quero muito saber como isso te tocou. Lucas, ainda segurando a garrafinha com as mãos pequenas e suadas, começou a contar sua história. Sem pressa, sem drama, apenas com a sinceridade de quem vive aquilo todos os dias. Falava com naturalidade, como se sua rotina fosse comum. E, infelizmente, era. "Eu estudo de manhã", disse com a voz baixa, mas firme. "Mas de tarde, venho ajudar minha mãe. Ela trabalha o dia todo, mas não dá mais para tudo. Às vezes falta coisa em casa, até o básico, sabe?" Lula escutava em silêncio, os olhos fixos naquele menino que, com apenas 9 anos, já tinha aprendido o que muitos adultos jamais precisaram enfrentar. Não era sobre vender água, era sobre sobreviver. Lucas continuou: "A gente mora num cômodo só. Quando sobra, a gente compra arroz e ovo. Quando não sobra, é só arroz. E quando nem o arroz dá, é água quente com sal." Ele disse isso como quem repete uma frase que já virou rotina. Não havia lamento, só realidade. "Por isso eu venho para cá. Não é porque eu quero, é porque a gente precisa." E ali, entre carros parados, suor e esperança, Lula entendeu. Lucas não vendia água por escolha. Vendia porque era o que podia fazer para tentar salvar a própria casa do vazio. E naquele instante, a responsabilidade do presidente parecia menor do que o peso que aquele menino carregava nos ombros. Um peso que nenhuma criança deveria conhecer tão cedo. Lula permaneceu calado por alguns segundos, o olhar fixo em Lucas, como se estivesse absorvendo não só suas palavras, mas todo o peso que elas carregavam.
Então, com um gesto firme mas calmo, fez sinal para o motorista. Para o carro, disse com a voz grave, mas serena. O veículo encostou. Os seguranças se entreolharam, apreensivos, mas ele não hesitou. Abriu a porta, pisou no asfalto quente e caminhou até o menino. Não havia imprensa oficial, não havia palco. Só ele. E o Brasil real diante dele. Ao se aproximar, Lula se abaixou até ficar cara a cara com Lucas. Não era mais o presidente olhando de cima. Era um homem olhando de igual para igual. "Posso conversar contigo um pouco mais?" perguntou com o mesmo tom que usaria com alguém da própria família. Lucas assentiu surpreso, os olhos arregalados, como quem ainda tentava entender por que o homem do carro preto agora estava ali, ajoelhado à sua frente. As pessoas ao redor começaram a perceber. Alguns tiraram os celulares e começaram a gravar. Outros se aproximaram em silêncio, tocados por aquela cena que quebrava tudo que se esperava de um político. Mas Lula não estava preocupado com a câmera. Estava presente, por inteiro. E naquele momento, o que antes era apenas mais uma tarde comum, virou um marco, um sinal de que gestos simples ainda podem emocionar um país inteiro. Lula permaneceu calado por alguns segundos, o olhar fixo em Lucas, como se cada palavra do menino ainda estivesse ecoando dentro dele. Então, com um gesto firme, mas sem pressa, ele se virou para o motorista e disse baixinho: "Para o carro." O veículo encostou devagar. Os seguranças olharam para ele com preocupação, mas já sabiam, quando Lula tomava essa decisão, não havia volta. Sem esperar instruções, ele abriu a porta e pisou no asfalto quente. Desceu. Apressado? Não. Calculado? Também não. Ele apenas seguiu o que sentia. Caminhou até Lucas, que ainda estava ali, parado na calçada, com as garrafinhas na mão, surpreso demais para reagir. Lula se agachou, ficando na altura dos olhos do menino. Sem protocolos, sem discurso, sem ensaio. "Posso conversar contigo mais um?" "Pouquinho, companheiro." Lucas, tímido, apenas balançou a cabeça afirmando. Ainda tentava entender por que aquele homem, que agora reconhecia como presidente, havia descido do carro só para falar com ele. As pessoas começaram a notar. Primeiro alguns curiosos, depois a multidão. Celulares se ergueram, vídeos começaram a ser gravados. Em poucos minutos, a calçada virou cenário. Mas Lula não ligava. Estava ali, não como chefe de Estado. Estava ali como homem, como ser humano. E naquele gesto, simples, inesperado e real, ele não apenas se aproximou de uma criança, ele se aproximou de um Brasil que muita gente insiste em não enxergar. Se esse gesto falou mais alto que qualquer discurso, comenta aqui: isso é ser humano. Às vezes, não é sobre cargo, é sobre coragem de sentir. Quero muito ler o que isso despertou em você. Lula permaneceu ali, ajoelhado diante de Lucas, por mais alguns segundos. O menino ainda segurava firme suas garrafinhas de água, como quem agarra o pouco que tem com toda a força do mundo. Os olhos dos dois se encontraram, um olhar de infância marcada pela responsabilidade, o outro de um homem que já viu muito, mas que, ali, parecia ver tudo de um jeito novo. Lentamente, Lula colocou a mão no ombro magro do menino. O toque foi leve, mas carregado de algo que não se ensina em discursos. E então, com a voz embargada, mas firme, ele disse: "Você é pequeno, mas tem um coração gigante." Fez uma pausa, respirou fundo e continuou: "Hoje eu vou comprar sua água, mas meu maior desejo é que amanhã você não precise mais vendê-la para comer." Lucas arregalou os olhos. Não entendia completamente o peso daquelas palavras, mas sentiu. E às vezes, sentir é mais importante do que entender. E antes de se levantar, Lula completou com uma frase que atravessou todos que estavam ali e que, horas depois, atravessaria o coração do Brasil inteiro. Seu lugar é na escola brincando, não no sinal lutando por arroz. Um silêncio tomou conta da calçada. Ninguém ousou interromper,
Porque naquele instante não era o presidente falando com um menino, era um homem reconhecendo o outro, mesmo que tão pequeno como alguém gigante. E foi essa frase, essa cena, esse momento, que emocionou o Brasil inteiro. O vídeo daquele encontro, gravado por um dos curiosos na calçada, se espalhou feito fogo em mato seco. Não teve edição, não teve trilha sonora, não teve corte. Mas também não precisou. A verdade crua, emocional e espontânea bastou. As imagens mostravam Lula, ajoelhado diante de Lucas, ouvindo, tocando seu ombro, dizendo palavras que pareciam vir de outro tempo. E um menino, pequeno no tamanho, mas gigante na presença, segurando garrafinhas de água como quem segura a própria esperança. Em poucas horas, o vídeo estava em todos os lugares. Stories, grupos de WhatsApp, portais de notícia, páginas de opinião. Milhões assistiram. Milhões se emocionaram. Os comentários não paravam de chegar. Esse menino é um guerreiro. Lula foi humano de verdade. O Brasil real é esse. Não era sobre política, era sobre um gesto, era sobre um menino, era sobre o país que muita gente ainda insiste em ignorar. E ali, em cada curtida, em cada compartilhamento, o Brasil inteiro dizia a mesma coisa, mesmo em silêncio. Essa história precisa ser lembrada. Lucas voltou para casa segurando firme suas garrafinhas, agora quase todas vazias. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o sorriso que carregava no rosto era mais leve do que o peso que levava nas mãos. Chegou correndo, contando tudo para a mãe, com os olhos brilhando de uma alegria que não vinha do dinheiro, mas do reconhecimento. Aquele dia tinha sido diferente. E ele sabia, porque alguém parou, alguém ouviu, alguém enxergou. Lula seguiu sua viagem de volta à rotina, aos compromissos, aos palanques. Mas algo dentro dele não era mais o mesmo. Aquela parada no semáforo, aquele menino com voz firme e garrafinhas de esperança ensinou mais do que qualquer relatório ou discurso. E talvez, naquele breve encontro no meio da pressa, o Brasil tenha sido lembrado de algo essencial. Nem toda criança quer brincar. Algumas só querem comer. Porque no país da desigualdade, onde muitos ainda fingem não ver, tem gente que não vende água por escolha. Vende para não dormir com fome. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Não para apoiar um vídeo, mas para fortalecer vozes que merecem ser ouvidas. Cada gesto importa. Cada história conta. E se você acha que já viu tudo, espera só para ver quem foi a próxima pessoa a surpreender o Brasil inteiro com uma atitude que ninguém esperava. Você não vai conseguir desgrudar da tela.